Independentemente de ter sido a pessoa extraordinária que ele foi e que a gente acredita que ele existem fatos históricos e descobertas arqueológicas que confirmam a existência de Jesus. O Jesus de Nazaré, né, ele de fato existiu quando a gente busca a história e evidências arqueológicas? Com certeza. Se eu deixar de lado a minha beca de teólogo e vestir só o chapéu do arqueólogo, eu posso dizer para vocês que há mais evidências históricas sobre Jesus do que sobre Pitágoras, Alexandre o Grande e vários outros personagens do passado. Só para termos uma noção, grandes personagens que tinham grande poder de fogo praticamente não deixaram nenhuma evidência de si. Pôncio Pilatos. As únicas evidências arqueológicas de Pôncio Pilatos são uma inscrição com seu nome em Cesareia Marítima e um anel que tem o nome Pilato, que alguns não sabem se é dele ou de um assistente dele. E essa inscrição de Cesareia Marítima foi encontrada nos anos 1960. Então, antes dos anos 1960, não tinha nenhuma prova de Pilatos. Hoje, se vocês me pedirem, me dá uma prova arqueológica da existência... Nabucodonosor. As primeiras provas arqueológicas do grande rei Nabucodonosor só surgiram em 1860. E olha que Nabucodonosor é do 6º século a.C. Então, se essas figuras com tanto poder bélico, militar, monárquico, se foram da história sem praticamente deixar nada após si, o Jesus, carpinteiro, da Galileia, pobre, que não foi rei, que não teve exército, que não foi... Era para deixar nada. Mas quando eu coloco na balança as evidências de Jesus e desses que eu mencionei, ou mesmo de alguns filósofos como Sócrates e Pitágoras, Jesus tem um peso muito maior. Eu vou dar alguns exemplos. Tácito menciona Jesus, que é um escritor romano. Suetônio, que também é um escritor romano, menciona Jesus. Luciano de Samosata menciona Jesus. Todos são pessoas que eram inimigos do cristianismo. Nós temos também a menção de Jesus, provavelmente, eu digo provavelmente porque é uma controvérsia disso, no Talmud. Nós temos também o Jesus mencionado por Flávio Josefo. E desses que eu citei, o Flávio Josefo é aquele que dá a informação assim mais forte sobre Jesus. É tão forte aquilo que Flávio Josefo diz que muita gente chegou a afirmar, ele não escreveu isso. Porque Flávio Josefo diz mais ou menos assim, abro aspas, por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio. Muitos do nosso povo o entendiam como sendo um grande homem de Deus. Ele se dizia o Messias, e muitos daqueles que o amaram não deixaram de segui-lo até o fim. Por os nossos líderes o crucificaram, mas aqueles que o amaram disseram que depois de morto apareceu-lhes vivo. E até hoje a estirpe dos assim chamados por causa do seu nome, os cristãos, não deixou de existir. É tão forte essa passagem, porque fala da ressurreição, fala da crucifixão, fala de Jesus como Messias. Flávio José foi um historiador judeu, né? Do primeiro século. Primeiro século. Ele escreveu isso no final do primeiro século, por volta do ano 80, ano 90. E muitos falaram, esse chamado testemunho flaviano, ele é apócrifo, isso aí Flávio Josefo não escreveu. Mas todos os manuscritos que temos de Flávio Josefo indicam que é verdadeiro esse texto. Inclusive uma versão de Flávio Josefo para o árabe contém essa passagem. Todo o estilo é de Flávio Josefo. E recentemente foi lançado um livro pela Universidade de Oxford, de um grande acadêmico, quase que não é uma tese de doutorado, porque ele já era doutor, com um livro revisado por pares, onde ele defende que o texto de Josefo é autêntico. E não apenas documentos diretos sobre Jesus como estes que eu mencionei, e com um detalhe, esses documentos estão muito próximos da vida de Jesus. Outros estão mais distantes daqueles que nós temos. Outro exemplo que eu posso dar é de elementos que fazem parte do contexto de Jesus. Eu vou dar um exemplo de um achado arqueológico que aconteceu ano passado, mas ele foi mais divulgado esse ano, quando eu fui para Israel, a última vez em julho e depois em setembro. Você já esteve em Israel, não é? Você também já esteve, Wagner? Sim. Vocês lembram, então, que tem um lugar, e o pessoal em casa depois pode olhar no Google aí, que é a piscina de Siloé. Por muito tempo pensavam que a piscina de Siloé seria um lugar mais acima, que depois viram que é uma construção bizantina
e acharam que a piscina de Siloé ficava abaixo, onde certamente vocês foram. Só que a surpresa ao escavar lá é que abaixo das escadarias você tem um buraco profundo. Não parece uma piscina, de vários metros, para caber um grande volume de água. E notaram que esse lugar era um dique para armazenar água, um reservatório de água enorme, enorme. E uma piscina do lado ali. Então, provavelmente, a piscina de Siloé não seria nesse lugar. Volta-se a ideia que a piscina de Siloé pode ser em cima, na que julgavam ser bizantina. E o que havia naquela ali? Algumas hipóteses. Uma delas é que ali poderia ser um lugar onde Herodes e Pilatos, depois, tinham batalha naval. Porque você tem alguns bancos realmente ali, mas para que os bancos para um dique? Então, alguns pensam que os bancos poderiam ser para as pessoas assistirem batalha naval, que os romanos faziam isso. E esse dique, então, armazenava água de chuva e servia também de armazenamento, de entretenimento para o povo. Mas o que tem isso a ver com Jesus? É que eles perceberam que o dique, quando ele foi construído, ele tinha 2 torres no período helenístico. Só que uma torre estava como era do período helenístico, a outra estava restaurada. Então, a dedução clara é que essa torre, por alguma razão, colapsou e foi refeita. Então tem que você ver, as duas são do período helenístico, pela base a gente sabe, só que uma está inteira, a outra está refeita. Uma torre que caiu. Quando vocês vão a Lucas capítulo 10, Jesus menciona: vocês pensam que são mais inocentes do que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé? Então nós notamos que até as coisas que Jesus fala, esse é um achado recente. Recente. Até as coisas que Jesus fala, nós temos uma confirmação arqueológica que aquilo era daquele jeito mesmo. Eu não conheço outro personagem, por mais grandioso que seja, que nós temos tantos achados arqueológicos que convalide tudo o que eles fizeram. Agora, quando a gente vai para os evangelhos, né, que tratam aí de toda a biografia de Jesus na Bíblia, existem pontos que são contados num evangelho, pontos que não são contados em outro, existem algumas diferenças da narrativa. Como é que você vê isso, Rodrigo? Você acha que isso colabora para que a gente entenda que é uma história complexa e foi contada de diferentes ângulos? Porque para algumas pessoas isso descredibiliza, né, a história de Jesus. C.W. Wallace, que escreveu o livro Case Cold, ele é um jurista, ele é especializado na área de promotoria, e ele também ficava incomodado com isso quando ele foi estudar os evangelhos. Só que ele resolveu estudar como um jurista. E ele respondeu uma coisa que eu já vi de outros membros da área jurídica, advogados, promotores, juízes, que é a seguinte: se você ouve 2 ou 3 ou 4 testemunhas e todas elas relatam o mesmo fato, com os mesmos detalhes, nos mínimos aspectos, sem errar sequer, sem entrar em mínima contradição... Isso foi combinado. Foi combinado. Elas foram orientadas. Interessantíssima visão, Sem né? dúvida. Elas foram orientadas. A psicologia do direito diz que para que o depoimento seja espontâneo, não fabricado, ele tem que inevitavelmente conter pequenas contradições, que são parte da natureza humana, da personalidade. De repente, para mim, o que é um carro voando a 1000 por hora, para o pastor Gilson pode não ser um carro tão veloz assim. O que para mim era uma mansão, que eu fiquei até bobo, de repente para você pode ser uma casa luxuosa, mas não uma mansão. Isso. Até com as nossas esposas a gente vê isso. Às vezes você pensa, não, eu estava lá, meu bem, não era isso tudo também, não. Então é importante, é desejável, é esperado que um depoimento espontâneo contenha pequenas contradições para mostrar a sua originalidade, a sua espontaneidade. Agora, ele não pode contradizer naquilo que juridicamente é considerado como uma primordial. Eu não posso falar, olha, esse crime aconteceu na quarta-feira, dia 25 de março, e eu falar assim, não, foi na quinta-feira, dia 1º de julho. Isso aí não pode. Eu não posso falar assim, não, eu tenho certeza, eu estava lá. Isso aconteceu quando o pastor Gilson estava pregando lá na igreja da Fátima, na Bahia. Aí o outro fala assim, não, isso aconteceu quando ele estava falando no templo. Não, peraí, aí está muito forte.
Então nós notamos que naquilo que é basilar, os evangelhos coincidem. Por exemplo, Jesus foi crucificado numa sexta-feira, numa época de Páscoa, ressuscitou no domingo, passou o sábado na sepultura, ele falou que ia morrer e ressuscitar, ele morreu por crucifixão, não foi enforcado, não foi apedrejado, Exato. ele morreu durante uma festa de Páscoa, não foi numa outra época do ano. Mas, em pequenos detalhes, os evangelhos se contradizem. Um diz que Jesus estava entrando em Jericó quando ele curou o cego, o outro diz que ele estava saindo. E pode ser que, ao ouvir o depoimento, Marcos, que não estava presente, ouviu de Pedro. Pedro, pela memória dele, Jesus estava entrando em Jericó quando aconteceu isso. A gente comete esse tipo de equívoco. Não, e sabe, professor, uma das funções executivas da nossa mente é a memória. E cientificamente está comprovado que ela nos trai. Exatamente. Então, todo mundo já passou por aquela experiência de, né, afirmar, não, eu disse tal coisa. Não, você não disse. E não foi daquele jeito. Não, não foi desse jeito. Aí chega o print, que hoje em dia, né, tem ali a conversa no WhatsApp. Aí você se convence de que realmente você não estava certo. Ou você vê um vídeo de alguém falando que você achava que era de uma forma e foi de outra. E não é uma mentira. Não. É a nossa memória nos traindo. Só que alguém pode fazer uma pergunta pra gente aí. Eu concordo com tudo isso, é isso que eu tô querendo dizer. Só que alguém pode falar assim, tá, mas como palavra de Deus, eu esperava uma coisa... Não foi inspirado? Se eles estavam, isso que eu ia dizer, se eles estavam sob a inspiração. A inspiração do Espírito Santo, o que o Espírito Santo deixou cometer esses pequenos deslizes? Pela seguinte razão. Eu vou responder com uma comparação. Todo mundo que vai a Israel faz a seguinte pergunta. Onde é que está a terra que mana leite e mel? Que é um país menor do que o estado de Sergipe, que 63% é constituído de deserto. É o deserto do Néguev, do Arava e da Judéia. Imagina, um país menor do que o estado de Sergipe, mais da metade dele deserto. Onde é que está a terra prometida que mana leite e mel? Quando a gente lê na Bíblia os pastos verdejantes do Salmo 23, você imagina uma coisa, aquele campo gramado, florido, você imagina uma floresta amazônica. Só que aí que está a questão teológica. Se os hebreus chegassem na floresta amazônica e Deus fizesse de Israel um país de primeiro mundo, onde é que estaria o milagre? Paulo diz, falando de Cristo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se a pessoa já é forte e levanta um halteres, onde é que está o milagre? Se o camarada que nunca foi coxo pega a cama dele e anda, onde é que está o milagre? O milagre está justamente naquilo que Paulo falou, Deus usar as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Então, a Bíblia foi escrita com sotaque humano. E o milagre está em que esse livro, munido das imperfeições humanas, consegue provocar uma mudança, uma transformação que as imperfeições humanas não conseguem fazer. Esse é que é o milagre. Porque se a Bíblia fosse perfeitinha, sem nenhuma contradição, em primeiro lugar, eu seria o primeiro a levantar a mão e falar assim, não, ao longo do tempo, esse texto foi alterado. Esse texto foi corrigido. Não. O fato de Deus permitir que essas imperfeições fiquem ao longo dos anos é uma das muitas provas de que você pode confiar no texto. Porque Deus não permitiu que a igreja alterasse o texto profundamente através de concílios, de decisões papais ou de concílios protestantes. Deus falou, olha, vocês podem cometer o erro que vocês vão cometer, mas o meu livro vai ficar. Então, até aquelas coisas que aparentemente são um problema, ele estava entrando ou saindo de Jericó, até essas coisas ficaram para mostrar que o texto não foi alterado ao longo dos tempos. E para mostrar que é esse livro, com imperfeições literárias, que produz um milagre que um livro sem imperfeições não produziria. É mais uma forma de calar o meu questionamento e falar assim, só pode ser de Deus. E deixando claro para vocês, nenhuma dessas imperfeições alterou qualquer verdade sagrada que a Bíblia apresenta.